Na sala de aula é que se muda uma nação. Na sala de aula não há idade nem cor. Por isso aceite e respeite o meu professor. Fabrício Carpinejar nos ensina que abraço tem que ter pegada, jeito, curva, aperto suave que pode virar colo, alento tenso que pode virar despedida. Abraço é confissão. Abraço não pode ser rápido, senão vira empurrão. Requer cruzamento dos braços e uma demora no rosto no linho. Abraço é para atravessar o corpo. E para falar sobre abraço, o novo filme do Sintese, nós temos o prazer de receber em nosso estúdio o diretor do filme, Davidson Fiuza. Tudo bem, Fiuza? Tudo bom. E também o ator Flávio Baurac. Bem-vindo, Flávio. Obrigado. Bom, vamos começar com Fiuza. Fiuza, você fez as pesquisas, você fez o roteiro. Conte pra gente aí como é que foi esse processo todo de criação, de elaboração, enfim, da produção desse filme. O Sintese entrou em contato comigo no início do ano de 2017 com a proposta de fazer um filme, né, sobre a história do sindicato. São 40 anos de existência do Sintese, né? E, inicialmente, a minha contraproposta foi fazer uma pesquisa sobre a história do sindicato nesses 40 anos e identificar algum elemento, né, ou fato histórico que pudesse ser ficcionalizado, né? A história do sindicato, do Sintese, ela não cabe em um filme. Eu cheguei, inclusive, a propor uma série de 13 episódios de 50 minutos para poder contar uma parte da história do sindicato. É verdade, uma parte da história. Uma parte, e ainda não contaria tudo. Então, foi feita uma pesquisa, né, nos 40 anos do Sintese, e um fato, né, foi muito marcante na história desse sindicato, que foi um evento ocorrido no ano de 2008, que foi um julgamento sobre a progressão vertical dos professores. Foi também o primeiro evento que o Sintese desenvolveu uma luta unificada, a luta que uniu professores da rede estadual e professores das redes municipais. Então, foi o primeiro fato na história do Sintese em que você tem as duas redes, né, Estado e município, professores juntos lutando por uma mesma causa, por um mesmo objetivo. Então, de cara eu entendi que aquele deveria ser o fato a virar um filme, né? E também tinha uma estrutura dramática já no próprio fato. Você tem um começo muito bem definido, que é a marcação do julgamento. Você tem um meio, que é o julgamento em si, e você tem um final, que é a sentença. Então, assim, estruturalmente, do ponto de vista dramático, este fato ele já se encaixa numa estrutura narrativa dramática. E temos, nesse caso do julgamento, uma vitória, né? Uma vitória dos professores. Então, dois fatos foram importantes. Primeiro, você ter um primeiro evento na história do sindicato, que você tem uma luta unificada das duas bases do sindicato, a base do Estado e as bases municipais. Então, você tem todos os professores do Estado. Não foi um evento que ele atingiria apenas os professores da rede estadual. Não era um evento que atingiria apenas os professores do município de Glória, especificamente, do município de Estância. Não, era o Estado inteiro. E o segundo fato é um julgamento, né, que ele já estava dentro de uma estrutura dramática, começo, meio e fim. Então, foi lançada essa proposta para o Sintese, defendida do ponto de vista, primeiro, da coletividade, porque você tem todos, né, lutando por um só objetivo, e segundo, que já está dentro de uma estrutura dramática. É um filme que tem 80 personagens, isso é uma coisa meio louca, né? Mas, assim, 80 personagens, desses 80 personagens, 78 personagens são atores de Sergipe, atores sergipanos.
nós temos apenas 2 personagens convidados. Um é o Flávio Baurac, que veio abrilhantar o filme, né? E dar um caráter Já está com jeitão nacional. sergipano também? É. Já conhecia Sergipe, Flávio? Já, porque o primeiro contato que eu tive com Sergipe foi o filme do Arthur Bispo do Rosário, chamado Senhor do Labirinto. Eu fiquei aqui uns 4 meses morando, e, assim, uma imersão, né? Um mergulho profundo na vida do bispo, e eu comprei um fone de ouvido e um iPad, né? E fiquei ouvindo um iPod, e fiquei ouvindo o filme do Hugo Denizar para entender, e ali naquele dia eu estabeleci, que não tinha preparador nesse filme, e estabeleci que a voz do bispo seria meu anjo, né? E foi esse processo que eu tive, e essa relação que eu tive com Sergipe, de muito carinho, muito afeto, indo pela figura do bispo, né? Foi o fio condutor para eu dar esse abraço em Sergipe, aproveitando o nome do filme. E depois eu fiz 3 anos, eu fui apresentador do Festival Curta-se, eu fui o apresentador oficial. Fui homenageado, inclusive tem a estatueta lá em casa, lá o prêmio, muito legal. Então, assim, o filme Abraço veio complementar esse abraço que já acontece há muitos anos comigo, assim, como artista, e como pessoa também, tenho muitos amigos aqui. Como foi atuar num filme de uma classe tão massacrada que são os nossos professores, e também comentasse um pouco do seu personagem? Assim, uma classe que eu pertenci no começo da minha história, assim, profissional. Eu fiz magistério. Ah, que bacana. Identidade total, então, né? Fiz magistério, vou confessar por que eu fiz, que eu não estou aqui para enganar ninguém. E eu fiz o magistério porque tinha uma namorada que eu gostava muito dela, chamava Ângela, e a mãe dela não queria o nosso namoro, porque a mãe dela tinha um probleminha lá com racismo. A Fiuza já transforma isso num filme. Isso, não dá pra falar que ele rapidamente, daqui a pouco ele está com o roteiro pronto. E eu fiz magistério, eu acabei me encantando por isso e comecei a trabalhei num lugar chamado CEBEM, que é Centro do Bem-Estar do Menor, não tem nada a ver com a FEBEM, é só um nome parecido, e lá no Rio Grande do Sul. E eu trabalhava muito com os alunos com aula de reforço, né? Uma escola, eu fui até meio que, eu fui uma espécie de um líder no sentido de resgatar aqueles menores que ficavam na rua através do teatro. Então eu fiz muito teatro lá nesse lugar e digamos que mexi com a cabeça de muitas pessoas, e alguns viraram atores realmente, a maioria não, né? Mas isso não era para ninguém virar ator, mas era para eles terem uma autoestima. E isso, de certa forma, eu acho que eu consegui. Então essa relação, assim, eu sempre tive, e quando eu era criança eu adorava brincar de professor. Meu irmão, que era um pouco mais bravo do que nós, ele sempre ficava com a parte do diretor e eu ficava com a parte do professor de português. Então eu gostava muito e gosto e dou muito valor. Minha irmã é professora de educação física, foi diretora de escola também, então eu tenho essa relação muito forte com os professores. E acho muito importante um filme que fale deles, porque a realidade é muito injusta, né, com os professores, e uma peça tão importante, né, nesse ecossistema do ser humano, que é quem vai garantir o nosso futuro e quem poderia ter garantido o nosso presente. E muitas vezes isso não acontece porque existe um movimento contra, né, os professores, contra os alunos, muitos alunos que hoje em dia desrespeitam os professores, né, perdem o domínio completamente, que os pais acham que os professores estão lá para educar, né, estão lá para instruir, que é uma outra coisa completamente diferente. E eu acho muito importante esse movimento do Sintese, que eu, confesso, não conhecia assim, que era tão forte, que é tão forte, e fico feliz de saber que não estamos completamente abandonados, né? Que tem alguém que pensa, tem alguém que faz filme, tem, né? Os professores, é impressionante, assim, já entrando na história do Jorge Braga, que é o personagem que eu faço, que é o presidente lá do sindicato lá dos professores, uma coisa que eu fiquei muito, assim, emocionado mesmo, enquanto eu fazia o filme, teve uma cena que nós fizemos e que eu comecei a perceber que no meio das pessoas eu entrava para dar uma notícia que nós tínhamos vencido, foi agora há muitos dias, e aí demos a notícia que tínhamos vencido,
E eu olhei assim para a plateia, atores, não atores, todos imbuídos daquilo. E o Fiuza vai lá e vai tirando leite de pedra, as pessoas não são atores. E ele vai animando, quando vê tá todo mundo emocionado. Só que no meio daquelas pessoas, eu observei pessoas que estavam muito emocionadas. E aí alguém me falou, elas estavam lá naquele momento. Então é mais do que um filme, é um movimento, né? Um movimento muito importante, porque daí é quando você tem a possibilidade de, como sergipano, né? De contar a própria história. Bom, senhores, foi um prazer enorme recebê-los. Muito obrigado, Fiuza. Muito obrigado, Flávio. Venha mais vezes aqui em Sergipe, né? E vamos torcer, inclusive, para que venha aí essa série de 13, né? Não é? A série de 13. Se em tese eu vi isso, pelo amor de Deus. Deus. Que você foi inventar. Quero agradecer, né, a presença de vocês, mas como o papo está tão bacana, quero estender isso para mais um programa, se vocês me permitirem. Ou seja, vamos dar continuidade aqui no próximo sábado com esse bate-papo, ok? Que luxo, com certeza. Então não saiam daí, porque daqui a pouco a gente volta para conversar com Leila Moraes sobre a ausência de resposta do governo de Sergipe sobre a revogação do decreto das escolas de ensino médio integral. A gente volta num sopro. Não falei que voltava num sopro? Já estamos aqui com Leila Moraes para falar sobre a revogação do decreto das escolas de ensino médio integral. Leila, atualize os nossos telespectadores. Como é que estão as coisas? De mal a pior, não? Você já definiu bem, né? Se de mal a pior já diz muito sobre o que é hoje o estado de Sergipe em relação à educação pública diante desse cenário que nós vivemos. Como você colocou, nós tivemos uma audiência com o vice-governador Belivaldo Chagas, em que professores e estudantes de diversas escolas, onde foi implantada de forma impositiva, sem discussão com a comunidade, o ensino médio de tempo integral, foi pedido que se revogasse o edital. E isso aconteceu no início do mês de janeiro, nós já findamos janeiro, já estamos em fevereiro, ele não atendeu a esse pedido da comunidade escolar, na verdade deu prosseguimento a todo o processo de seletividade das escolas de tempo integral e hoje o que a gente tem na realidade de Sergipe é um total descontrole sobre esse processo, porque nós tínhamos no ano de 2017 17 unidades escolares, com um novo edital para 2018 nós vamos ampliar para 45 escolas de tempo integral, onde nós sabemos a realidade de cada uma delas, que a grande maioria não tem a estrutura e as condições de trabalho necessárias para se implantar o tempo integral. E aqui eu volto mais uma vez a dizer, o Sintese em nenhum momento está dizendo que é contra uma proposta de ensino de tempo integral. Ao contrário, é uma bandeira nossa, uma bandeira de luta do sindicato há anos. Que não vai querer que uma escola seja de tempo integral para educar melhor os alunos, para ter oportunidade de passar mais... Para dar maior possibilidade de compreensão, de educação, entendendo a escola de tempo integral como uma escola onde você não vai aumentar o tempo do estudante em termos de conteúdo escolar, mas em formação humana, levando para esse estudante a possibilidade não só do acesso às disciplinas tidas como obrigatórias, mas principalmente a questão da cultura, a questão do esporte. Então, assim, a escola de tempo integral que a gente defende se difere muito do que essa proposta que vem sendo implantada no estado de Sergipe por esse governo de Jackson Barreto. E, claro, capitaneado pelo secretário de Educação, Jorge Carvalho. Infelizmente, o vice-governador Belivaldo Chagas ouviu as comunidades escolares, ouviu o depoimento de pais, depoimento de estudantes, depoimento de professores, mas não tomou a atitude. Tivemos greve de estudantes. Exatamente. Escolas onde os estudantes assumiram essa pauta de dizer, olha, aqui na nossa escola, diante da realidade que nós temos, nós entendemos que não é aplicável, né, vai causar a exclusão de muitos estudantes. Nós temos municípios, né, onde, na verdade, só tem uma única unidade de rede estadual e colocaram essa unidade única daquele município, que é a única escola que oferece ensino médio naquele município, para se tornar uma escola de tempo integral. E aí vem os questionamentos. Aonde os estudantes que não se enquadram nesse processo, que, por exemplo, não se enquadram nesse modelo, que uma boa maioria da nossa realidade de estudantes, principalmente da zona rural,
né, que trabalham, que estão com os pais na roça, que estão ajudando, inclusive mesmo quando na zona urbana, mas precisam ter um contraturno de trabalho para ajudar nas necessidades de casa. E esses estudantes que não se adequam a esse modelo, como vão ficar? Aonde vão estudar? Como vai ter o seu direito à educação garantido? Então, é realmente um cenário de caos. E a gente se preocupa bastante com os resultados a médio e longo prazo. Porque quando o Sintese está discutindo a escola de tempo integral, ela não está pensando no imediatismo da ação. A gente já está pensando no que isso vai causar, no que vai gerar No médio e longo prazo, tanto para estudantes como também para os professores. E tem que ser assim, tem que se pensar em médio e longo prazo, não no imediatismo. Exato. Bom, na próxima segunda-feira, dia 5, em frente ao Sergipe Previdência, vai haver um ato unificado dos servidores públicos ativos e inativos. Qual é a proposta desse ato? A proposta desse ato é uma luta que está sendo encampada, né, pelos professores aposentados inicialmente, mas que tem agora a adesão também dos diversos servidores aposentados do nosso estado. O que o governo Jackson Barreto vem fazendo com os aposentados desse estado, no estado de Sergipe, é uma situação inadmissível. O parcelamento e o atraso de salários a quem se dedicou a educar, no caso dos professores, a quem se dedicou a atender a população nas mais diversas categorias que estão tendo seus salários de aposentados atrasados, seus proventos atrasados, é um desrespeito e uma falta de dignidade a essas pessoas. Salário é vida, salário é o que bota alimento na casa, é o que bota alimento em cima da mesa e as pessoas estão perdendo isso. A situação a que chegou a esse momento é um cenário extremamente caótico, onde a gente tem aposentados que receberam no último dia 31 a segunda parcela do salário referente ao mês de dezembro. Nossa, e ainda não tem a previsão de quando vai receber o mês de janeiro. Então você imagine o que é isso dentro de uma estrutura de família. O que é isso onde a gente sabe que tem muitos aposentados que são aquele esteio de família, que são o sustento daquela casa. É esse o cenário que nós temos hoje e o ato agora, segunda-feira, na porta do Sergipe Previdência, é mais um ato para exigir respeito e dignidade aos servidores aposentados de todo o estado de Sergipe. Os professores, volto a dizer, os professores aposentados, as professoras principalmente, que é a nossa grande maioria, encamparam essa luta, foram inicialmente no mês de janeiro já exigir um calendário e agora todos os servidores aposentados das demais categorias do Estado entenderam a necessidade de se unir para conjuntamente fazer essa luta e se tornar vitoriosa, que é retornar ao pagamento dos proventos dos aposentados para dentro do mês a ser pago. E não com um mês de atraso, um mês e meio de atraso e essa instabilidade que causa na vida de cada um e de cada uma. E o pior, a bola de neve aumentando, porque salários atrasados e nós tivemos agora aqui, né, o não reajuste dos professores que deveria ter sido no mês de janeiro, não é isso? Exatamente, que é um outro problema, porque além de atraso, além de parcelamento, vem a desvalorização. E a desvalorização se dá tanto para os professores da ativa, como para os professores aposentados. E aí a gente volta mais uma vez. O governo de Sergipe, hoje, ele já não pagava o piso, o que a gente define como o piso na carreira do magistério, e hoje ele já não paga nem o piso e nem respeita a carreira, porque recebemos os nossos salários em janeiro, agora dia 31, apenas os professores que estão na escola, né, que são os professores que estão em regência de classe, na ativa, foram os únicos servidores do Estado que receberam seus salários dentro do mês, os demais servidores sequer têm notícia de quando vai receber, mas recebemos sem o nosso reajuste. Recebemos mais uma vez com o governo Jackson Barreto, não respeitando a nossa carreira, o governo Jackson Barreto mais uma vez tratando o servidor público de forma indigna e desrespeitosa. Isso é o papel do governo Jackson que a gente tem hoje. Bom, tá aí o desabafo. Leila, muito obrigado. É verdade, é um desabafo, porque assim, é triste, dá indignação, causa uma revolta e principalmente a gente está nisso buscando a melhor solução, não só para quem está ativa, mas também para quem é aposentado. Obrigado, Leila. Obrigada a você pelo espaço. Bom, e a TV Sintese vai ficando por aqui, mas a gente volta no próximo sábado, se Deus quiser, e Ele há de querer. Tchau, pessoal.
Na sala de aula é que se forma um cidadão. Na sala de aula é que se muda uma nação. Na sala de aula não há idade nem cor. Por isso aceite e respeite